Pessoal, continuando então nosso estudo das pirâmides, tá? No vídeo anterior nós trabalhamos para desenvolver uma ideia de pirâmide, né? O que é uma pirâmide, para a gente ter algumas orientações para poder identificar uma pirâmide e qual que é a diferença entre uma pirâmide e um prisma, e também os elementos de uma pirâmide, que eu continuo agora falando deles. Só para a gente reforçar que nós trabalhamos no vídeo anterior. Então aqui eu tenho que eu falei da pirâmide reta e da pirâmide oblíqua, né? Então aqui eu tenho, vocês têm nos slides, tá, pessoal? O exemplo de uma pirâmide reta. Então o vértice, você faz a projeção dele, vai cair bem no centro da base. E nesse caso aqui você pode perceber que o vértice, né, está bem deslocado em relação ao centro aqui, né, ó. Ok? Então isso aqui seria uma pirâmide, seria não, né? É uma pirâmide oblíqua. Tudo bem? O nosso objeto de estudo é mais isso daqui. O nome da pirâmide está relacionado com o polígono da base. Assim, se na base eu tenho um triângulo, né? Por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então a base desta pirâmide é um polígono de 5 lados. Portanto, eu tenho uma pirâmide pentagonal. Ok? Nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A base é um hexágono. Então eu tenho uma pirâmide hexagonal. Então o nome da pirâmide está relacionado com o polígono da base. Então depende de quantos lados tem o polígono da base. Tranquilo? Então tá aqui, ó, pirâmide triangular. A base é um triângulo. A base é o polígono que fica embaixo, né? Base é onde é aquela face da pirâmide que ela utiliza para sentar, para apoiar em algum lugar, né? Por isso se chama base. Pirâmide quadrangular, a base é um quadrado. Veja, tem um errinho aqui. Porque quando eu falo pirâmide quadrangular, não significa necessariamente que é um quadrado. Quadrangular é uma figura de 4 lados, então teríamos que corrigir isso daqui. Ela é se a pirâmide, se tivesse escrito assim, ó, pirâmide quadrangular regular, então aí seria a base é um quadrado. Vou falar mais um pouquinho a respeito disso. Então não é porque eu tenho na base da pirâmide, como aquelas que eu construí no vídeo anterior, ó, não é porque eu tenho a base aqui um quadrilátero que eu vou dizer que é um quadrado. Para ser um quadrado, as arestas têm que ter a mesma medida. Tudo bem? Pirâmide pentagonal, então a base é um pentágono. E assim por diante, tá? Pirâmide hexagonal, a base é um hexágono. Gente, a pirâmide triangular, a pirâmide quadrangular e a pirâmide hexagonal são as que mais aparecem. Tudo bem? Bom, aí eu já falei então para vocês que a pirâmide pode ser reta ou a pirâmide pode ser oblíqua. Eu já falei, não vou repetir. E tem o fato da pirâmide ser regular. Quando que uma pirâmide é regular? Então vamos lá. Quando a base dela for um polígono regular. O que é isso? Os lados têm todos medidas iguais e os ângulos também. Polígono regular. Nesse caso, então, se aqui mede 2, aqui mede 2, aqui mede 2, aqui mede 2. Esse ângulo é reto, esse ângulo é reto, esse ângulo é reto, esse ângulo é reto. Aí eu tenho um quadrado. Ok, então esse lado seria igual a esse. Então, esse triângulo aqui seria igual a esse triângulo aqui, que é igual aos outros. Ok? Agora, se aqui mede 2, se aqui mede 3, aí eu teria um retângulo, se esses ângulos for reto. Então, se aqui mede 2, aqui mede 3, então essa face, claro, é um triângulo, essa face é um triângulo, mas não são triângulos semelhantes. Tudo bem? Então, é importante a gente utilizar o conceito de pirâmide regular para a gente resolver os problemas. Então, quando que a pirâmide é regular?
quando as arestas da base forem todas congruentes e quando as arestas laterais também foram todas congruentes e quando as faces laterais forem todos triângulos isósceles congruentes. Complicou? Vamos fazer o seguinte. Pirâmide regular. A base é um polígono regular. Então, se for um quadrilátero, tem que ser um quadrado. Se for um triângulo, tem que ser um triângulo equilátero. Se for um hexágono, tem que ser um hexágono regular. E assim por diante. Bom, então ficou claro? Então, pirâmide regular é uma pirâmide reta e a sua base é um polígono regular. Tá? Até coloquei aqui, é uma pirâmide regular, as arestas laterais são iguais, tá? Então isso daqui tem que ser igual, isso aqui tem que ser igual, isso aqui são todas iguais, isso faz com que ela seja reta, e consequentemente as faces laterais são triângulos isósceles iguais. Tranquilo? Muito bem. Vamos então, já que falamos de pirâmide reta, pirâmide oblíqua, pirâmide regular, vamos voltar então ao estudo da pirâmide, né? Vamos dissecá-la um pouco mais, vamos explorá-la um pouco mais. Agora que a gente já conhece, então, vamos explorá-la um pouquinho mais. O que é que nós temos que saber, conhecer de uma pirâmide para poder resolver os problemas, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou desenhar agora uma pirâmide regular, ok? Para eu poder explorar. Não precisaria ser necessariamente regular. Eu vou desenhar uma pirâmide reta de base quadrangular, ok? Então, eu vou desenhar aqui um quadrilátero na base. Vou fazer isso aqui, porque fica muito mais fácil para mim e para você entender. O que acontece? O que eu extraí daqui pode se extrair de todas as pirâmides. Eu vou pegar agora um ponto num outro plano, paralelo a esse, e vou fazer isso daqui, ó. Toda vez que você tiver que construir uma pirâmide, pessoal, essa é a ideia, tá? Liga esse ponto aos vértices da base, ok? Esse aqui fica tracejado porque ele vai ficar lá atrás, no meu desenho, claro. E esse daqui a gente consegue ver. Tá aí uma pirâmide. Esse cara aqui é o vértice, vou chamar de V. Agora é importante eu dar nome. Isso aqui é um vértice da base, vértice da base, vértice da base. Vou chamar de A, vou chamar de B, C, D. Então, meu polígono ABCD, certo? Vou desenhar o que a gente já sabe que é a altura. Vou deixar ela bem exposta aqui. A altura, então, esse ponto aqui é o centro da base. Como a base é um quadrilátero, eu vou traçar as diagonais desse quadrilátero, para ficar bem definido o centro. Vou chamar esse centro de O, porque o centro do polígono, nesse caso é o quadrilátero, ele se dá ali no encontro das diagonais. Liguei esse vértice a esse, as duas diagonais se interceptaram ali. VO é a altura, certo? Vou até escrever aqui, vou escrever aqui, ó. VO, então segmento VO é igual a altura. Se você quiser, pode chamar, né, a medida dessa altura de H, certo? Muito bem. E aí tem aquele outro elemento importante, que é o apótema, já defini. Vou marcar o apótema aqui. Que é a apótema mesmo? Pensando? É a altura da face. Então, como que eu mostro isso? Pego aqui o lado, uma aresta da base. Vou chamar de M, porque é o ponto médio. E vou ligar o vértice a esse ponto médio aqui. Como ele é ortogonal, ele desce escorregando aqui na face e vai no ponto médio, esse ângulo aqui é reto. Então, formou aí um ângulo reto. O que eu estou falando, pessoal, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma pirâmide. O apótema, pessoal, é isso aqui, ó. Você sai aqui do vértice
e desce um segmento perpendicular à aresta da base. Ó. Isso aqui é a aresta da base. Então, esse daqui é este daqui, ó, tá? Aí eu peguei e fiz isso aqui, ó. Isso aqui não é a altura da pirâmide, ó. Isso aqui é a altura da face, ok? Se eu riscar aqui, eu não vou conseguir, eu tô sem pincel aqui. Vou tentar isso aqui, ó. Se eu fizer aqui, não vai dar certo, ó. Se eu fizer aqui um risco, pronto, ó. Não importa a posição, ó. Então ficou o que esse risco? A altura da face. É um pouco difícil para vocês verem, tá bom? Se eu pegar esse vértice e fizer isso aqui, ó, vou fazer essa face aqui ficar perpendicular aqui, você vai perceber que isso aqui é a altura da face. Isso aqui nós chamamos de apótema da pirâmide. É apótema, tá? Tem acento ali e é o apótema. Então, apótema é igual àquele segmento ali, VM. Geralmente, pessoal, chamamos o apótema de G. Sim, de G, ok? Então, esse aqui é o nosso G, ok? Bom, então nós já temos a altura e já temos o apótema. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Isso aqui não é perpendicular, não é altura? Se eu ligar, isso aqui está no plano da base. Se eu ligar esse ponto O ao ponto C, VOC é um triângulo retângulo. Aqui vai ter um ângulo reto, porque isso aqui é perpendicular. É entender? Se eu ligar o ponto O ao ponto M, eu também vou ter ali um ângulo reto. Aqui eu vou ter um ângulo reto. Por quê? Porque esse segmento aqui está na base. E a base é paralela a isso aqui. Então, isso aqui é perpendicular. Linha perpendicular a um plano, ela é perpendicular a qualquer segmento que passa por esse ponto. O que eu estou falando é isso aqui, ó. Vou colocar aqui, imagine que você tem um segmento perpendicular a um plano. Aqui eu tenho, então, um plano. Pronto. Então, ele furou o plano aqui. Então, qualquer segmento contido nesse plano que passa por esse ponto vai formar com esta linha aqui ângulo reto. Ó. Se eu passar um aqui, ó, esse ângulo aqui ó, é reto. Entenderam? Se eu passar um segmento aqui, ó, esse ângulo aqui é reto. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou destacar desta figura alguns triângulos retângulos, tá? Ó, se eu pegar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, alguns triângulos retângulos. Eu vou até escrever aqui, ó, alguns triângulos retângulos. Senhor, peraí, vai atrapalhar tudo, porque o senhor falou da face que é um triângulo. Agora, esses triângulos o senhor está tirando de onde? Então, vamos lá agora. Tá? Então, eu vou pegar da pirâmide, tracei aí alguns segmentos importantes e vamos explorá-lo agora. Olha o que eu vou fazer. Ó. Tá? Vou pegar aqui V, O e C. Trouxe ele para cá, ó. Certo? Tá? Então, aqui está o meu V, aqui está meu O, aqui está meu C. Esse ângulo aqui é reto. Embora eu desenhei aqui assim, eu desenhei ele virado para a gente. Eu fiz uma outra posição dele. Bem? Então, esse aqui é um triângulo retângulo que está ali na minha pirâmide. Se ele é um triângulo retângulo, isso aqui é hipotenusa, isso aqui é cateto, isso aqui é cateto. Hipotenusa sempre faz oposição ao ângulo reto. Então, dá para eu usar Pitágoras. Não dá? O que diz Pitágoras? O quadrado da medida da hipotenusa é igual ao quadrado da medida de um cateto mais o quadrado da medida do outro cateto. Então, o que eu posso escrever aqui? Que VC, que é a hipotenusa, a medida dele elevado ao quadrado vai ser igual a OC, a medida dele elevado ao quadrado, somado com VO elevado ao quadrado.
certo? Ó, essa medida que é a hipotenusa ao quadrado é igual a essa medida ao quadrado mais essa medida ao quadrado. Tudo bem? Ok, isso nós vamos utilizar. Quando que eu utilizo isso? Vamos supor que você precisa calcular a altura de uma pirâmide. E ele te dá a medida da aresta lateral. Isso aqui é uma aresta lateral, pessoal. Eu tinha escrito lá no outro, né? Aresta lateral, que eu posso chamar de A ou de AL, como vocês quiserem. Certo? Aresta lateral. Então, ó, a altura da pirâmide, a metade da diagonal da base, porque OC é a metade da diagonal da base. E uma aresta lateral forma esse triângulo retângulo. Então, de repente, se eu tenho essa medida aqui, se eu tenho essa medida aqui, usando Pitágoras, eu calculo a medida da altura. Então, mas se eu não tenho essa medida, se eu não tenho essa, alguma informação, o problema vai te dar. Depois a gente vai resolver os problemas, a gente vai ver. Mas aqui nós destacamos, então, dessa pirâmide, uma informação importante. Vamos lá? Outro triângulo retângulo. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar isso aqui, ó. VOM agora, ó. VOM. OM não está na base? Então, Então, VO e OM são perpendiculares. Vou destacá-lo aqui, ó. Eu vou fazer o desenho aqui. Vou fazer nessa posição aqui, ok? Ó. Pronto, ó. Então, quem que eu tenho aqui? O vértice da pirâmide, o centro do polígono da base e aqui o meu M. E aqui está o meu ângulo reto, conforme eu expliquei aqui para vocês. Quem é isso aqui? É a altura da pirâmide. Quem é isso aqui? É esse segmento aqui, ó. Isso aqui não é o lado do meu quadrilátero? Isso aqui é a metade disso aqui, ó. Olha, isso daqui até aqui é isto. Daqui até aqui, já que ele fica no centro, é a metade disso aqui. Por exemplo, se aqui mede 10, isso aqui vai medir 5. Tem lógica? Muito bem. Então, aplicando Pitágoras aqui, o que dá para escrever? Sempre, pessoal, a hipotenusa fica na frente do ângulo reto. Ó. VM, então a medida do segmento VM ao quadrado, é igual à medida de OM ao quadrado, que não tem problema, pessoal, escrever OM, OMO não tem problema. Mas VO ao quadrado, ou OV, se você quiser usar a mesma sequência daqui, eu coloquei OM, eu vou colocar OV, tanto faz, certo? VO, tanto faz. Então, VO ao quadrado. O que é isso aqui, pessoal? Pitágoras. A mesma coisa que eu fiz aqui. Só que aqui é em um triângulo, aqui é em outro triângulo. Presta atenção aqui agora. Isso daqui não é a altura da face? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou desenhar uma face aqui, ó. Vou desenhar aquela face ali, ó. Deixa eu ver se está pegando aqui. Vou desenhar aquela face. Deixa eu apagar isso aqui para não nos atrapalhar. Ok. A face VBC. Isso não é um triângulo retângulo, pessoal, tá? Isso é um triângulo isósceles, até porque a nossa pirâmide é reta. Eu vou fazer isso aqui, ó. O que eu estou desenhando aqui? Vou chamar isso aqui de ponto M. Isso aqui é o ponto que fica no meio desses dois. O que eu desenhei aqui? O apótema da pirâmide, ó. É isso aqui, ó, que é a altura da face. Então, esse ângulo aqui vai ser reto. Então, eu tenho outro triângulo retângulo. Esse aqui é um triângulo retângulo. Tá? Então, vou pegar ele só. Este. Eu vou olhar lá na pirâmide agora. Ó. Quem é esse daqui ó, agora? Ó? Esse daqui é isso daqui, ó. Tô pegando aqui. Aqui, ó. Esse daqui, ó. É esse aqui. Certo? Quem é esse daqui agora? Ó? Esse daqui. É esse aqui, ó. E quem é este daqui? É a aresta lateral, ó. Certo? Então, aqui eu tenho meu V, aqui eu tenho meu M,
e aqui eu tenho meu C. Isso aqui é uma aresta lateral, pessoal. Tá aqui, ó. Aqui eu tenho meu ângulo reto. Ó. Então, a aresta lateral agora é a hipotenusa. O apótema da pirâmide, que é isso daqui, é um cateto. É a altura da face. Se você quiser, ó, isso aqui é uma aresta lateral. Isso aqui é o G, que é o apótema, que chamou de G, se quiser. E isso aqui é a metade da aresta da base. Sim, ó, a aresta da base não é isso aqui? Isso aqui é uma aresta da base. Posso chamar, vou colocar aqui, ó, aresta da base. Eu posso chamar de ABzinho, A minúsculo, B minúsculo. O que isso aqui é, então? Se daqui até aqui é a aresta da base, isso aqui é a metade da aresta da base. Então, eu posso dizer que isso aqui é a aresta da base dividido por 2, a metade. Ok? Muito bem, mas se você não quiser usar essas letras, você vai escrever assim, ó. Isso aqui é hipotenusa, ó. VC ao quadrado, então, isto daqui ao quadrado é igual CM ou MC, tanto faz, MC ao quadrado, mais o outro cateto que é VM ao quadrado. Tudo bem? Então, de novo, Pitágoras. Você percebeu que você vai usar muito o teorema de Pitágoras? Eu usei o teorema de Pitágoras em 3 triângulos retângulos que foram extraídos, né, da pirâmide. De qualquer pirâmide você vai fazer isso aí. Tá bom? Agora veja o seguinte, a nossa pirâmide ela tem uma base quadrangular. E se for triangular? E se for hexagonal? Então, eu tenho que saber trabalhar com triângulos, eu tenho que saber trabalhar com hexágonos, eu tenho que saber trabalhar com quadrados, tenho que saber trabalhar com qualquer polígono. Daí, o estudo de pirâmides é um pouco complexo. E eu vou fazer um quarto triângulo, pessoal. Na verdade, isso aqui não é. Isso aqui foi uma face que eu extraí para a gente poder... Eu vou fazer um quarto triângulo retângulo, que é isso aqui. Ó. Olha aqui comigo, ó. OMC. Não é a Organização Mundial do Comércio, não, tá? OMC. É isso? Organização Mundial do Comércio? OMC. Também é um triângulo retângulo, ó. Vou desenhá-lo aqui. Eu vou até desenhar numa posição diferente para a gente se acostumar. O que eu sei é que isso aqui é um triângulo retângulo, certo? Ó, o ângulo reto tá aqui, ó. Esse cara aqui é perpendicular a esse daqui, ok? Porque esse aqui é o ponto que fica no meio. Então, fiz a ligação desse daqui com esse. Então, aqui criou-se um ângulo reto. Vou desenhá-lo aqui, ó. Depois a gente pega as informações, ó. Isso aqui, ó. Lá. Então, onde que está o ângulo reto? Tá aqui, ó. No ponto M. Então, onde que está o ângulo reto, pessoal? Está aqui, ó. Então, aqui está meu ponto M, certo? Vou colocar o O aqui, vou colocar o C aqui. Então, OC é esse daqui, ó. OC. OM é esse daqui, OM. E MC tá aqui, MC. Tranquilo? De novo, eu posso usar Pitágoras porque é um triângulo retângulo, ok? Então, vai ficar aqui, ó. OC aqui não tem vértice, porque eu estou trabalhando só com a base dele. Então, ó, OC ao quadrado é igual a OM ao quadrado, a medida dele, claro, né? Mais MC ao quadrado. O MC, certo? Pronto, pessoal. Tiramos dessa pirâmide várias informações. Isso vocês têm também lá nos slides, tá bom? O que eu escrevi aqui vocês têm lá nos slides. Gente, quando eu dou nome aos elementos da pirâmide, então, por exemplo, ó, o apótema, que é a altura da face, a gente representa por G, a medida dele, né? A altura por H. Você pode também usar letras, né? A aresta lateral eu chamei de AL. A aresta da base eu chamei de AB.
né, A índice B, tá? Assim, A minúsculo Bzinho caído aqui, aresta da base, certo? Tudo bem? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Muito bem. Então, extraímos da pirâmide, né, vários elementos, né, estudamos seus principais elementos e relacionamos esses elementos formando então triângulos retângulos. E uma vez que eu tenho os triângulos retângulos, eu posso usar Pitágoras. Então, o que é o teorema de Pitágoras? É um teorema que mostra as relações que existem entre as medidas de um triângulo retângulo. Isso significa que se eu conheço as medidas de dois lados do triângulo retângulo, eu consigo calcular a medida do outro lado usando o teorema de Pitágoras. Tudo bem, pessoal? Ok. Então, e o que se calcula de uma pirâmide? A gente calcula a área da sua superfície. Então, toda a superfície da pirâmide. Superfície, pessoal, é toda essa região externa. A superfície da pirâmide. É como se você planificasse ela. Você pega só a parte que você consegue enxergar dela. Então, as faces laterais e a base, certo? E coloca ela num plano. Você abre e você consegue enxergar. Então, aquela ali é a superfície da pirâmide. Então, como é que eu calculo a superfície de uma pirâmide? Por exemplo, se você fosse encapar uma pirâmide, qual a quantidade de material que você utiliza para encapar a pirâmide? Né? Encapar todinha, certinho, nem faltar nem sobrar. Ao fazer isso, você está calculando a superfície da pirâmide, ok? E é fácil, né? Por quê? Porque uma pirâmide é formada por uma área lateral, que é formado pelas faces laterais, e uma base. Então eu vou voltar, né? Tem que começar e concluir. Eu vou voltar com o terceiro vídeo, falando exatamente disto, né? De como é que se calcula, quais são os cálculos que a gente faz envolvendo a pirâmide. Então, a superfície lateral, como que se calcula a superfície lateral, e também o volume da pirâmide. Né? É só isto. E depois a gente vai resolver os exercícios, tá bom? Até mais então, pessoal. Até o próximo vídeo.